E aí, galera? Opa! Agentes da história. Tudo bom, galera? Mais uma sexta-feira, graças a Deus. Dia 10 de novembro de 2023. Esse é o Agente na Estrada, começando aqui já com a minha saída da escola em direção à minha casa. E esse é o objetivo, né, desse programinha aí, Agente na Estrada, é ir conversando, batendo um papo como se você tivesse de carona aqui comigo. E na verdade estão, né? Já tô vendo o pessoal entrando ali, ó. Micael. Isso aí, mano. Valeu pela visita aí, acompanhando a gente, divulgando pra galera, tá? Minha mãe ali também, ó, mamãe, espiando. Beijo, viu? Tá muito bom o almoço hoje. Bom final de semana para a mamãe, pro papai. E é isso aí, galera. Sexta-feira, encerrando mais uma semana. Mais uma semana vencida. E saindo agora. Ser professor é muito cansativo, mas a gente dá muita risada também. Na sala de aula a gente tem que ser mais firme, né? Para não deixar a bagunça tomar conta. Mas quando a gente pega assim, conversa nos corredores com os alunos, que nem agora no final da aula ali, encontrei 3 alunas que vieram de uma exposição e a gente conversou um pouquinho. E elas falaram ainda brincando assim: ah, professor, a gente é pobre, mas a gente é bonito. Então, é isso aí, galera. Pensa positivo. A gente é pobre, mas a gente é bonito. Vamos pensar que seja, pelo menos, né? Não. É um pensamento legal para encerrar a semana. Então, hashtag a gente é pobre, mas é bonito. Beleza? Tem mais uma galera dando oi ali. Lulu, Schroeder, Pamela. Já tá tendo aí uma galerinha que acompanha, né? Tá pegando o ritmo, né? O Agente na Estrada. E é claro, né? O nosso canal é o Agentes da História, que inclui todos vocês, né? Algumas coisas vão acontecendo sem querer e acaba dando certo, né? Essa trilha, por exemplo, não planejei, tá? Essa trilha que tá tocando agora aqui, ó. Tá acabando já. Mas é uma musiquinha, né? Livre de direitos autorais do YouTube. Acabou ficando aí. Se você olhar os outros vídeos também, começa com essa musiquinha. Eu acho que fechou bem. Porque geralmente a gente sai, né? Depois de um dia de trabalho e fica feliz, né? Então é uma musiquinha alegre. Então dá uma comentada aí o que vocês acharam daquela música introdutória ali, se vocês gostam também. Tem mais uma galera entrando ali, ó. Leonardo, Pamela, Lucas. Legal, povo, vamos entrando. E depois também, não esqueçam de acompanhar o programa gravado lá no YouTube, né? Dá pra ver outras vezes, ou se você não conseguir ver inteiro, você aproveita ali e vê, né? Depois os outros trechinhos assim, quando não tiver nada pra fazer, ou quando quiser estudar história, né? Às vezes, opa, soltou o negócio aqui. Ainda bem que o trânsito tá parado. Deixa eu firmar aqui pra nós. Não ficou bem preso aqui o negocinho que segura o celular. Improvisos, né? De fazer programa na estrada, ora. E aí, Leonardo? E aí, senhor? Beleza? Deixa eu arrumar isso aqui melhor. Ih, tá soltando de vez o bagulho. Pera aí. Falha técnica no programa. Eles vendem esses negócios com ventosa aqui, olha. Não gruda direito, sabe? Tem vezes que solta mesmo. E aí fica ruim. Quem tá viajando comigo aí, ó, pode ficar ligado. Agora eu tô passando de novo aqui, ó,
Quem sabe eu consigo algum patrocinador pro programa, já pensou? Tem um monte de comércio aqui, ó, entre Joinville e São Francisco. Tô passando pela Durim aqui agora. Esse dia até veio um aluno que falou, né? Ah, o senhor mora aí perto da Durim. Tem aqui, ó, inclusive já dei aula aqui pra membros da família aqui do restaurante do Gil. Ali tem a Laureano, né, que vende terrenos aí, ó, na região. Irineu Imóveis, tem a placa ali. Tô fazendo propaganda gratuita hoje aqui, hein? Na próxima eu vou começar a cobrar. Tem aqui a Arena Araquari, ó. Ah, inclusive eu tô vendo as alunas aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um oi aqui. Estão encostando ali agora pra jogar vôlei, ó. Pera aí. Quem será que vai jogar vôlei? Gabriele! Era a Gabriele do 9º ano, no ano C. Passou ao vivo aqui no Agente da Estrada, a gente na estrada. Muito bom, galera. Ó, essa é só a introdução, né? A gente tenta ser um pouco mais descontraído no começo aqui, porque a gente não vai direto dando aula já, né? Eu acho que para aula ser interessante é bom quando a gente consegue chegar, bater um papo com os alunos, como a gente procura fazer aqui. Falar de algum assunto diferente antes de introduzir mesmo o assunto, né? Ó, também dou aula aqui pra família Michelucci, vários membros já, ó. Vamos patrocinar o senhor aí, ó. Emilion, Lojas MM, Valdir Móveis, Top Gringa, Petrobras aí, ó, Vivo Abastecendo. Vamos lá, quem sabe eu consigo um patrocinador. Se pagasse minha gasolina pra casa, né, já tava ótimo. Eu gasto bastante com gasolina pra dar aula pra galera aí. Enfim, tem vários comércios aqui, né, entre as cidades. Araquari também, São Francisco. E eu que não vou negar, né, se aparecer um patrocinador aí. Muito bem, vamos só falar rapidinho aqui, né, se você ainda não segue as redes sociais aí do Agentes da História, tem o nosso blog, o www. Ai, o cara quase foi atropelado ali. www.agentesdahistoria.blogspot.com para matérias, né, mapas, textos, vídeos também, né, mas é mais focado em material mesmo para estudar, lendo e visualizando. Temos podcast Agentes da História, que tem só a primeira temporada, onde eu era mais formalzinho, um pouco mais tímido, um pouco mais didático ali, mas eu quero fazer uma segunda temporada um pouco mais interessante, né? Então já segue lá para não perder as atualizações. Podcast Agentes da História, disponível no Spotify, no Deezer, no Google, né? Google Podcast e outros lugares aí. Siga, dá uma força no canal do YouTube para ver se a gente começa a monetizar, porque eu não ganho nada ainda, galera. Tá? Eu tô fazendo isso, claro, se eu ganhar, como eu disse, se tiver patrocínio eu não vou reclamar. Se eu ganhar, né, pelo que eu faço, com muito carinho, ótimo, melhor ainda. Então, dá uma força lá, eu tenho que bater bastante tempo de vídeo aí para começar a monetizar no YouTube. Eu tenho outros projetos também, eu quero formar um estúdio, né, lá em casa para poder fazer aulas mais elaboradas, né? Eu tô começando lá o primeiro vídeo, logo vai sair aí sobre Roma Antiga. Já é no estúdio em casa, né? Só que tá fraquinho ainda o estúdio, né? Precisa de muito investimento para tudo que a gente vai fazer, né? Eu tô fazendo na raça aqui, só com meu celularzinho já, coitado. Jack ali, ó, dando oi, coraçãozinho. Obrigado, pessoal, que bom que vocês vão entrando, visitando aí. Acompanhem depois, né, o vídeo na íntegra ali, né? Eu sei que o pessoal, esse horário principalmente é ruim de acompanhar muitas vezes, mas é legal imaginar que vocês estão aqui indo comigo.
O canal do YouTube é @Agentes da História, onde tem vários quadros. Ali eu coloco também vários eventos que acontecem no Laciflores, né? Eu tô procurando recuperar também vários arquivos que eu tenho de escolas anteriores que eu já trabalhei. O Luiz Gomes, né? Eu trabalhei 10 anos lá. Tô conseguindo recuperar alguns alunos aí que na época não tinha, né, esse contato através das redes. Mas é muito legal ver aí que ex-alunos estão chegando também e que estão já vivendo suas vidas, suas profissões. É isso que é ver o resultado do trabalho do professor, né? Não é só a nota da prova ali imediata naquele momento. Muito bem, se você lembra bem, está acompanhando aí os vídeos do Agente na Estrada, na última terça-feira eu gravei sobre alguns heróis de guerra, que foram animais no caso, né? Alguns animais que participaram das guerras mundiais, principalmente na Primeira Guerra Mundial. E a ideia era falar sobre a Primeira Guerra Mundial, fazendo um resumão, e depois também sobre a Segunda Guerra Mundial, chegando até a Guerra Fria. Mas não deu para chegar até a Guerra Fria, né? Só o início. Então, se você quiser pegar a linha do tempo, você vai ver que, né, o episódio 4 mostra ali Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E agora vai ser dada a continuação aqui no episódio 5, que é sobre Guerra Fria. Um resumo, né? Sobre Guerra Fria, para a gente poder trocar uma ideia aí, se situar, né, na linha do tempo. Saber muita coisa que aconteceu e muito reflexo, né, muitas coisas, consequências que vêm se arrastando até os nossos dias por causa desses conflitos mundiais, né, do século 20 e 21 aí, né, tem iniciado, né. E quando a gente fala em século assim, parece que eu sou bem velho já, né, porque eu nasci no século passado, cara, no milênio passado. Trabalho com uma galera de outro século. Claro, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Mas antes de a gente entrar no assunto de Guerra Fria ali, eu queria destacar algumas coisas sobre a data de hoje. Hoje é dia 10 de novembro. E eu sempre percebi que o dia 10 de novembro ele tem algumas coisas marcantes da história. Quer ver algumas datas significativas, né? Eu vou comentar só algumas, mas depois você pode pesquisar sobre essas que eu vou comentar, mas também sobre outras, né? Caso você queira deixar aí nos comentários depois, quem estiver assistindo pelo YouTube, em qualquer tempo, né? Seja amanhã, hoje à noite, depois, quando eu postar, ou daqui um ano, daqui 2 anos, não sei, né? As redes sociais possibilitam isso. Comenta aí alguma coisa interessante que aconteceu no dia 10 de novembro que eu não tenha colocado aqui nesse episódio. Vou falar primeiro de algumas coisas que se relacionam com a história do Brasil. Por exemplo, em 10 de novembro de 1904 acontecia no Brasil uma coisa que ficou conhecida como Revolta da Vacina. Você já ouviu falar Revolta da Vacina? Chegou o momento que o governo brasileiro resolveu tornar obrigatória a vacina contra a varíola, né? Por conta de cuidar da população e tudo mais, né? Para vacinar as pessoas. E claro que não era só isso, né? Tinha também por trás toda uma questão de revitalizar o Rio de Janeiro na época, que era a capital do Brasil, né? Brasil. Mas tinha também uma questão de campanha de saneamento e reformas no Rio de Janeiro. Mas por que revolta, professor? Porque as pessoas não aceitaram a questão da vacina obrigatória, né? Eles entendiam que aquilo era uma forma de eliminar a população, que as pessoas que iam aplicar a vacina abusavam das mulheres e toda uma série de situações de fake news que circularam na época também, que fez com que a população se mobilizasse e lutasse contra essa obrigatoriedade. Então estourou a revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904, 10 de novembro. Para mais detalhes do que eu acabei de falar, você pode fazer uma pesquisa aí, é facinho de encontrar conteúdo. Qualquer livro didático de história traz isso, né? Outra data importantíssima na história do Brasil, que aconteceu em 10 de novembro de 1937.
mais popularmente conhecido como o período do Estado Novo, mas também chamado de Terceira República. Foi quando Getúlio Vargas, que já estava no governo, né, desde 1930, depois da Revolução de 30, e teve governo provisório, depois governo constitucional, quando foi feita uma nova Constituição. Mas aí, em 1937, com também uma fake news, né, uma informação elaborada. Agora estrada de barro, tá? Por isso tá tremendo aí. Oi, Emily. Que bom que tá por aí também, abraço. Um tal de plano Cohen estava circulando no Brasil, onde os comunistas iriam tomar o poder. Então o medo, né, do avanço comunista já tomava conta do Brasil naquela época. E Getúlio Vargas, através da rádio, na época, né, que era o principal meio de comunicação, divulgou, né, para ter um golpe de Estado, né, através da rádio ali, e formou uma nova Constituição, apelidada de Polaca. Você vai ver que tem a ver por conta do fascismo, né? Esse nome, né, esse apelido de Polaca, porque tinha um viés fascista, né? Essa nova Constituição brasileira. E aí foi um golpe de Estado, né? Começou o período do Estado Novo, 10 de novembro de 1937, vai se estender até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, dando fim também àquilo que nós chamamos de Era Vargas. A família tá acompanhando legal, ó. Minha mãe tinha dado um oizinho antes ali na live, eu vivo. E agora o meu irmão entrou ali também. Isso aí, a família, os alunos, a galera tem que apoiar, né? Valeu, gente, obrigado. Não vejo a hora que eles asfaltem essa rua aqui, ó, em Araguari. Se não me engano, eles chamam aqui de Avenida das Torres, eu acho. Acho que é assim que eles chamam aqui. Que corta legal o caminho aqui para não pegar todo o trânsito da 280, né? Bom, de história do Brasil tem essas duas datas relacionadas ao dia 10 de novembro. E eu só marquei aqui uns pontinhos, um rascunhozinho aqui para mim não esquecer, ó. Outras datas importantes relacionadas a 10 de novembro, que parece ser uma data que a história gosta de usar, né? É que em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invade e consegue controlar parte do território da França, que foi uma das coisas significativas ali, né, no avanço do nazismo na Europa na Segunda Guerra Mundial, também acontecendo, iniciando em 10 de novembro de 1942. Outra coisa interessante que aconteceu, agora voltando um pouco mais no tempo, foi que em 1793, como consequência da Revolução Francesa, e para combater também a influência da Igreja Católica na França, foi criada como uma espécie de uma nova religiosidade, chamado culto à razão, né? O que os líderes da Revolução Francesa queriam com esse culto à razão? Eliminar, né, as crenças cristãs ou qualquer outra forma de religiosidade que não fosse baseado na ciência, no uso da razão, no antropocentrismo. Então, se ficou curioso, dá uma pesquisadinha aí que vale a pena também entender o que vem a ser esse culto à razão lá, que tem essa data de 10 de novembro como marco, né, do lançamento dessa ideia racionalista aí, né, do período da Revolução Francesa. Outra data importante relacionada, eu digo importante, eu digo curiosa, né? 10 de novembro de 1822, logo depois da independência do Brasil, formou-se a primeira esquadra naval brasileira. E aí tem como marco também esse período, porque era para defender o país a partir de então, né? Depois que o país foi tornado independente, né? Em 1822 também, na data de 10, a data oficial 10 de novembro, só que daí de 1822. E para fechar as datas relacionadas a 10 de novembro,
relacionando até com o episódio 3 do Agente na Estrada, nascia em 1483, né, no dia 10 de novembro, o Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante na Alemanha, né, que a gente conversou bastante aqui sobre 31 de outubro, né, quando a gente falou da Reforma Protestante. Inclusive eu estou conversando e trabalhando, né, com os alunos do 7º ano, a Reforma Protestante, porque é um assunto que eu já devia ter visto, mas ficou atrasado. Eu acho muito importante para entender a mentalidade da Idade Moderna, né, conhecer bem o que foi isso aí. Muito bem, então esses foram os assuntos aleatórios do episódio de hoje, né? E agora nós vamos partir para o tema que a gente se propõe a dizer que é o tema oficial, vamos dizer assim, do episódio de hoje. Legal também, né? Ver o pessoal entrando aí, dando uma espiada na live, fico feliz. Amigos de trabalho também. Muito bom, né? Olha que legal, teve família que já entrou, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho. E talvez tenha até outros curiosos aí, né, que gostam do Agente na Estrada, gosta de história ou gosta do professor Rafael, não sei, né? Mas que bom, tudo isso para poder ter um propósito comum, que é ensinar história. Mais um pedaço de estrada de chão. Daqui a pouco o Instagram vai perguntar para mim se está acontecendo alguma coisa. Espero que o sinal esteja bom para vocês aí. Qual que é o assunto principal que nós tínhamos combinado? Guerra Fria. Então vamos falar sobre Guerra Fria. Vamos lembrar um pouquinho a linha do tempo, tá? Nas minhas aulas eu sempre procuro fazer com que o aluno consiga conectar os pontos, né, da linha do tempo que se passou, para poder ir vendo as consequências das ações humanas, os resultados e por aí vai. Então, devido a imperialismos, né, o imperialismo, né, das principais nações que participaram da Revolução Industrial, devido a esses são os fatores principais, né? Devido também a política de alianças, novos armamentos, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Aí não vamos entrar em detalhe, né? Se você quiser um pouquinho mais de informação sobre a Primeira Guerra Mundial, já tem os links deixados ali também no episódio anterior. Mas quem saiu vitorioso na Primeira Guerra Mundial como grande potência foi os Estados Unidos. É aí que surge a grande potência da nossa era, né? Dos nossos dias. Estados Unidos da América, junto com a Inglaterra, a gente chama de potência anglo-americana, e junto com seus aliados, né? E quem foi a grande derrotada foi a Alemanha. A Alemanha foi devastada, né? Claro que toda a Europa, de certa forma, sofreu muito, né? E ó, aí Isabela entrando aí também, ou não, Isadora, né? Gosto de vez em quando dar um oi pro pessoal que tá entrando ali, né? Késia também, legal. João. Então, grande campeão Estados Unidos, grande derrotado Alemanha. Daí, durante o período entre guerras, a Alemanha vai sofrer bastante e vai acabar dando margem para o desenvolvimento do nazismo e do fascismo. São ideias fascistas que vão ser aplicadas na Alemanha, né? Aí vai ter a ascensão de Hitler, de Mussolini e outros ditadores em todo o mundo, podemos dizer, né? Inclusive no Brasil, Getúlio Vargas, eu acabei de falar aqui do Estado Novo, né? Na data de 10 de novembro, tem início o Estado Novo no Brasil, em 1937, também foi um ditador, também foi fascista, né? Teve práticas fascistas, podemos dizer até teve certa momentos ali que foi aliado ao nazismo. Tem até uma história da Olga Benário, que era esposa do presidente do Partido Comunista no Brasil na época, que era de origem judaica e russa, e ela foi enviada para a Alemanha nazista. Ela foi morta lá, né, nos campos de concentração nazista.
Olha que interessante, eu nem tinha planejado de falar, mas veio aqui na minha memória agora. Então, tudo isso acontecendo no período entre guerras. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, que é uma consequência da primeira. Olha a linha do tempo. Segunda Guerra Mundial vai ter aquele desejo de revanche, de vingança por parte da Alemanha, principalmente. A Itália, né, que apesar de ter mudado de lado na Primeira Guerra Mundial, não recebeu recompensa alguma, ficou muito ruim e deu margem a que Mussolini assumisse o poder lá também. Então, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência da primeira. E aí, eu costumo até usar uma frase, né, que eu não sei a origem, não sei quem foi o autor, mas a gente diz assim, ó, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como assim? Por que eu uso essa frase? Porque, na verdade, nenhum deles é amigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas é um termo que se aplica ao seguinte: se eu tenho um inimigo muito forte a enfrentar, eu posso aliar forças, inclusive, com aqueles que eu não tenho afinidade, para poder vencer aquele inimigo maior. Então, em resumo, a Segunda Guerra Mundial foi quase isso. Estados Unidos vai ter que se aliar à União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para derrotar o nazismo, né? Vão ter várias frentes, né, que vão derrotar o nazismo, mas principalmente vindas da União Soviética e dos aliados dos Estados Unidos. E o Brasil, apesar de ser, né, mais característico do fascismo nesse período, ele vai entrar na guerra do lado dos aliados, né? Voltei! Olha, caiu a internet num ponto da estrada ali que normalmente não cai. Então por isso que eu não avisei que ia perder o sinal, porque não é comum perder o sinal ali. Mas enfim, estamos de volta. E nós estamos aqui falando sobre o início da Guerra Fria, né? Eu estava comentando ali que se a gente parar para pensar, quem derrotou o nazismo e o fascismo foram eles mesmos, né? Porque faltou eles se organizarem melhor. Não tinha comunicações, não tinha conferências, não tinha assembleias. Eles não se organizaram corretamente, assim como os aliados, que fizeram várias e várias reuniões para poder vencer a Segunda Guerra Mundial. Então a falta de comunicação dá nisso, viu? Em qualquer lugar. Perde-se uma guerra por conta da falta de comunicação. Perde-se uma família, perde-se um amor, perde-se uma aula, se não se comunicar bem. Por isso que eu reforço, tem que aprender a se comunicar e interagir. A apresentação de trabalho na escola serve para isso, viu? Não é só pela nota, não. Mas vamos manter o foco aqui, né? Um abraço aí pra galera. Faltava um grupo aí entrar, né? E são os amigos que eu tenho, né? Acabou de passar ali também, entrou uma amiga minha, Lidiane. Um abraço, viu? Saudade de vocês. Essa correria, não dá pra gente se encontrar sempre, né? Então, e aí ficou o seguinte: quem que vai ficar com a recompensa de guerra? Quem que vai ficar com Berlim, com o território da Alemanha? Aí começou, depois que o nazismo foi derrotado, vocês sabem que Hitler, né? Todos os fatos apontam para que ele se suicidou, né? No fim da guerra, não tinha mais o que fazer. Tanto Hitler como seus principais apoiadores, a sua cúpula, né? A cúpula nazista ali tirou a própria vida, né? Não queriam que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Mussolini. Mussolini, um pouco antes, né, de acabar a guerra de vez, ele tentou fugir, foi pego pela própria população, né? Guerrilheiros italianos que mataram ele, foi corpo exposto em praça pública, né? Então Hitler não queria ter o mesmo fim, né? Acabou tirando a própria vida. E aí então a Alemanha, como é que ia ficar depois da guerra? Então os líderes mundiais tiveram que se reunir para tomar essa decisão. E lembra que eu falei ali do raciocínio, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, inimigo do meu inimigo, União Soviética e Estados Unidos são inimigos e tem nazismo como inimigo comum. Então eles se juntaram para derrotar o nazismo. O nazismo está derrotado. E agora? Agora que acabou, né? E eles vão começar a enfrentar um ao outro.
E aí ficou aquela questão perigosa, né, de acontecer uma terceira guerra mundial. Alguns alunos até perguntam, né, o professor, teve terceira guerra mundial? Vai ter terceira guerra mundial? Então a resposta é não. Não teve terceira guerra mundial. Vai ter? Bom, eu não estou aqui para prever o futuro, mas provavelmente não. E é justamente os motivos que explicam o porquê que ocorreu uma coisa que a gente chama de Guerra Fria. Por que esse nome Guerra Fria? E por que? Quando que ocorreu? Bom, acabada a Segunda Guerra Mundial, os líderes resolveram dividir a Alemanha. A Alemanha ficou dividida em Alemanha por questões ideológicas, né? Uma parte para a União Soviética, com ideologia socialista, comunista, e a que fica no Oriente, ficava na Alemanha, né? A Berlim Oriental, e a Berlim Ocidental, que era divisão capitalista por comando, né? Dos Estados Unidos e países aliados capitalistas. E a partir de então vai começar uma grande rivalidade, essas duas grandes influências daquele período, capitalismo, comunismo, né? Tendo seus principais líderes, Estados Unidos e União Soviética. Então você vai ver lá nos livros de história, é engraçado, né, pessoal? Não deixa de ser engraçado quando alguns alunos vão apresentar trabalho sem pesquisar muito bem e fala que o EUA era inimigo do URSS. Pessoal, EUA é a sigla, Estados Unidos da América. E o URSS é um pouquinho mais longo, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente se refere basicamente como União Soviética. A Rússia deixa de ser simplesmente a Rússia, né? Depois da Revolução que aconteceu lá em 1917, e se torna a União Soviética, liderando os países, né, que se tornaram socialistas ali. E aí então, como eles não fechavam nas ideias, né, eles resolveram dividir a Alemanha, e por consequência essa divisão ela vai dividir o mundo todo. A gente chama nos livros de o mundo bipolar, né, o mundo bipolarizado. Ficou dividido nessas duas ideias principais. Tem alguns termos que se referem também. O Winston Churchill, né, primeiro-ministro britânico na época, vai dizer que ali na Europa vai ter como que uma cortina de ferro que vai dividir entre a Europa Oriental, não só a Alemanha daí, né, mas a Europa Oriental, a Europa Ocidental, e vai ter esse medo constante da parte capitalista de que o comunismo avance e da parte socialista também que o capitalismo avance para esses países. Bom, vamos pontuar algumas coisas aqui. Então, quando a gente fala Guerra Fria, a gente quer tratar assim de uma questão que foi a frieza deles serem inimigos, mas não chegarem a lutar, né, propriamente, ter uma guerra propriamente dita, com armas e tudo mais. Vai ser uma guerra de influência, vai ser uma guerra política, vai ser o mundo dividido em questões ideológicas. Quando é que vai se estender? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começa-se a contar ali mais ou menos de 1947 para frente, vai se estender até 1991, né? 1991, quando a União Soviética ela se dissolve e se transforma em 15 outras nações, né? Não mais aquele bloco ali socialista. Então, o grande símbolo da Guerra Fria vai ser o Muro de Berlim, né? Que vai literalmente dividir ali Berlim, que vai durar, o Muro de Berlim vai durar até 1989, e eu tinha 5 aninhos na época, olha só como parece que eu sou muito velho, né? e aí então vai ter realmente, vai ser o grande símbolo, né? Até esse ano ali, vai durar 28 anos o Muro de Berlim. Isso passou no jornal, já não era mais a era do rádio, lá da era do início da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora já tinha TV, né? Foi transmitido ao vivo, derrubada do Muro de Berlim. Foi um evento mundial mesmo, né? Movimentou o mundo todo. E algumas coisas são características da Guerra Fria. Primeiro, por que eles não chegaram a batalhar diretamente? Porque agora
as grandes potências, elas tinham armas nucleares. Lembra o que aconteceu com o Japão no final da Segunda Guerra Mundial, né? Bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Tu vê só. Depois disso, o mundo tendo guerras, armas nucleares, ogivas nucleares, bombas termonucleares. Eu não sou especialista na área, mas bombas que poderiam destruir o mundo, fez com que ficasse nessa guerra de influências e não uma guerra propriamente dita. Alguns momentos marcantes da Guerra Fria poderiam ter levado a uma terceira guerra mundial. Não é fácil essa vida de a gente na estrada. Perde o sinal, né? Direto. Mas enfim, vamos continuando aqui. Eu tava falando justamente da crise dos mísseis que aconteceu em Cuba, envolvendo ali Estados Unidos e União Soviética, né? Por conta da instalação de mísseis que poderiam atingir os Estados Unidos por parte da União Soviética ali, né? Na Cuba de Fidel Castro. E tudo isso foi inspecionado pelos aviões chamados U-2. Para impedir que isso acontecesse, os Estados Unidos fez um bloqueio naval. E aí ficaram ali, acho que duas semanas ali de negociações diplomáticas. O mundo ficou tenso nesse período. Por quê? Porque poderia ter acontecido uma terceira guerra mundial, porque estava ali pronto armamento nuclear para ser usado. Mas, graças a Deus, não aconteceu, porque eles conseguiram fazer acordo, né? Onde não foram instalados daí os mísseis. Os Estados Unidos se comprometeu a não invadir Cuba depois disso, né, em retaliação. Depois, mais tarde, também retiraram os mísseis da Turquia. E aí sempre assim, né, a Guerra Fria nessa negociação, esses acordos diplomáticos, né. Lembre-se também que tem a questão da ONU tentando intervir, ajudar ali, né. Mas no final das contas, as próprias potências têm noção de que elas têm poderio para destruir a vida na Terra, né. Então não acontece. Mas aí vão surgir outros conflitos importantes que a gente não vai ter tempo de trabalhar aqui, mas você pode pesquisar aí, né, se você ficou curioso pelo assunto. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra da Nicarágua. Tem a questão da descolonização e neocolonialismo, né, a gente chama neocolonização da África, da Ásia, da Oceania. Então essa guerra de influências vai perdurar por décadas, né? Essa pressão, né, sobre outros países para viverem de acordo com a ideologia de cada um das duas potências. E aí nós vamos ter algumas situações específicas de cada lado. Por exemplo, Estados Unidos com seus aliados vão formar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde essas nações fizeram uma aliança política militar para se apoiar, para se proteger, né, em caso de ataque. A ideia era que se mexesse com um, mexeria com todos, né? E também tinha daí o Pacto de Varsóvia, né, do lado da União Soviética, que tinha a mesma ideia de se protegerem ali, né, os países socialistas. E também tinha um apoio financeiro chamado do lado americano de Plano Marshall, e do lado do Comecon, né, do lado da União Soviética. Ao mesmo tempo, nós temos também questões muito curiosas, né, que tem a ver com a guerra de espionagem, guerra de informação. Não é só coisa de filme, não, esse negócio de James Bond, né, de agentes infiltrados. Isso realmente acontecia. E acontecia, até deu uma ligação aí com o que eu vou falar, né, porque a criação da CIA, Serviço de Inteligência Americano, nesse período, né, onde vai ter essa guerra de espionagem contra a KGB principalmente, mas também, a não menos importante, mas muito mais discreta, IM6 da Inglaterra, I-6. Então vai ter essa guerra de espionagem que vai ser muito explorada também, né, pelo universo aí da ficção. E tem também a corrida espacial
é muito legal, né? Eu não sou assim especialista nessa área, mas a galera que cresceu nessa geração aí era muito vidrado, né, nessa questão do espaço, né? Cada lançamento que era feito, as pessoas acompanhavam ao vivo pela TV. Temos a criação da NASA, né? Nós temos aí também essa corrida para dominar, né, a atmosfera da Terra, o espaço sideral. E aí nós vamos ter os primeiros satélites sendo enviados para orbitar a Terra, né? O primeiro, quem dá a largada é a União Soviética, né, com o Sputnik 1. Depois nós temos daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso, né? Mas um personagem que se destaca também, que não é um ser humano, mas também pode ser considerado uma heroína nesse momento, que é a cadelinha Laika, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais dela, só quero dar uma resumida aqui. Aí Estados Unidos é sempre assim, né? Se os Estados Unidos desse um passo em direção ao espaço, aí a União Soviética lá e também fazia. Aí começa a criação de estações espaciais, desenvolvimento, né, das naves espaciais. Aí consegue se mandar o primeiro homem depois também para orbitar a Terra, né? O Yuri Gagarin. Depois também a primeira mulher, a Teresa Tereskova, uma coisa assim, o nome dela. Hoje à tarde mesmo teve uma apresentação bem legal, uns slides muito bem preparados, por sinal, de um trio ali, né, do 9º ano D, que é o Lucas Lopes, o Lucas Santana e o Isaac, né? Fizeram uns slides bem bonitos, bem elaborados sobre essa questão ali. E depois, até se eles permitirem, eu quero disponibilizar lá no blog Agentes da História, né? Quem sabe você estando por aí, se estiver acompanhando, dá um ok depois pra mim nos comentários ali se eu posso postar ou não. Ficou bem elaborado, né? Aí quando eles vão falar esses nomes americanos, nomes russos, né? É bem engraçado de ver na hora da apresentação ali. E aí tem toda a polêmica do homem ter chego à Lua ou não, né, em 69. Então, assim, trabalhando com fatos, eu ensino sim, que o homem pisou na Lua, sim. Mas aí tem a galera que gosta de uma polêmica, né, gosta de teorias da conspiração. Aí dizem, lá voltando, né, que Hitler não morreu, que o homem não pisou na Lua, que o Michael Jackson não morreu, que o Elvis não morreu. Então, assim, não dá para viver dando aula de história sobre questões de teoria da conspiração, né? Porque, de acordo com essa galera aí, nada da história tá correto, é tudo inventado. Mas, falando ali um pouquinho agora para finalizar, sobre a cadela Laika, né? Uma cadelinha vira-lata que andava pelas ruas de Moscou. Foi treinada mesmo como que um astronauta, uma astronauta, né? Teve que se acostumar ali com o barulho do motor da nave, teve que se acostumar com a comida, né? Que era tipo um gel, a tadinha, né? Não fazer cocô e xixi ali, tinha que controlar também. Não foi a única a ser treinada, né? Mas a cadela Laika, assim como ela ficou conhecida, né? Ela foi uma personagem importante, né? Ela foi antes, um cachorro, né? Foi antes para o espaço do que o ser humano, né? Na verdade, usa-se os animais para fazer testes, né? E ver se há possibilidade de sobrevivência. A história não termina bem, ela acaba morrendo, né? Pouco tempo atrás foi divulgado que houve um vazamento, né? O superaquecimento da espaçonave fez com que ela perdesse a vida 6 dias depois, né? Mas ficou comprovado e pôde-se ter uma noção melhor de que realmente era possível, né, a viagem, né? Um ser humano poderia sim ir para o espaço. Eu já estou estacionando aqui porque hoje eu não estou indo para casa. Então a cadelinha Laika, ela fez história, né? Não sobreviveu. E eu achei interessante, pesquisando também, que foi enviado um total de 15 cães para o espaço, mas só 5 voltaram com vida para a Terra, né? Então tu vê que aí é outra questão polêmica, né? Deve-se ou não usar animais em testes científicos? O que você acha? Ó, o Kaique mandou ali, de boa, senhor? De boa. Sexta-feira, né? Coisa boa poder
terminar a semana, terminar a escola e vim batendo papo com vocês aqui, ó. Ó, a ex-aluna ali, Chayenne também, ó. Um abração, tudo bom, querida? Que bom que tá dando mais piadinha aí. Depois não esquece de divulgar pro resto da galera aí que vocês conheçam ainda, que tem contatos, tá? Que agora o professor tem o canal aí e troca ideias, né, sobre história aí com vocês no YouTube, no blog. Na época de vocês só tinha o blog, né? Agora tem canal no YouTube, tem podcast e tudo mais. E assim, não teve outros animais também que foram lançados, né, ao espaço e acabaram sobrevivendo. Mas é isso, galera. Então fica aí, né, a minha memória, né, em relação à cadelinha Laika, né? Tu vê que no episódio anterior a gente falou de animais que participaram da Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez a gente vê aqui um personagem, né, um animal que se destaca no avanço da tecnologia e da história do ser humano. E é isso, né? As consequências da Guerra Fria é interessante também de destacar aqui, porque a Guerra Fria, tendo acabado em 1991, na verdade deixou suas consequências. O mundo hoje, as guerras que a gente vê no mundo, a situação da Coreia como está lá, né? A própria guerra agora de Israel com o Hamas que está acontecendo, a guerra na Ucrânia com a Rússia, essa oposição que existe em relação ao medo do comunismo ainda existe. Então o que a gente vive hoje é consequência ainda, né, da Guerra Fria, né? E todo o trauma que deixou para gerações passadas, né? E que a gente não pode deixar e simplesmente esquecer ou achar que a história não tem importância. A gente precisa entender a história e para saber o que fazer daqui para frente, para poder entender melhor, né? Então assim, tem muitos detalhes, né, que vale a pena você pesquisar, ó. Tá tendo pergunta ali agora, né, que eu não vou conseguir responder, até porque tá acabando aqui o programa por hoje, né? Mas fica aí pra gente poder dialogar em outro momento, tá? E então, meus queridos, valorize, né, as aulas de história, não só de história, né, mas puxando um pouco aqui pro meu lado, né? Mas a aula de história é muito bom pra gente poder interagir com as pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta, beleza? Vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês. Foi aí o resuminho que eu fiz, né, sobre a Guerra Fria, mas também puxando, se você ver lá no começo do vídeo depois, se você está assistindo aí gravado, falei um pouquinho sobre a data de 10 de novembro, né, que teve alguns acontecimentos importantes, tá, na história da humanidade, na data de hoje, tá bom? Eu sou o professor Rafael, esse é o Agente na Estrada, que faz parte do canal Agentes da História. E convido vocês a continuarem participando aí sempre que possível, beleza? Um grande abraço para vocês, bom final de semana e até o próximo episódio. É isso aí, Kaique, história é sempre bom, isso aí mesmo. E não esqueça, né, de seguir aí as redes, de recomendar pra galera, mandar suas sugestões, manda aí alguns fatos também curiosos que vocês encontrarem, referências, livros, recomendações de filme, tudo isso é legal pra gente conversar aqui, tá bom? Abraço pra vocês, mais uma vez, bom final de semana, agora eu vou mesmo, tá? Ó, tchau, fui!